Antes da gente começar de fato, é importante dar aquele aviso institucional obrigatório. Uhum, sempre bom lembrar, hein? Isso. O podcast Café e Vade-Mecum está disponível no Spotify, Apple Podcasts e Amazon Music. Bom, dito isso, sejam muito bem-vindos a mais uma imersão. É uma satisfação enorme iniciar mais este estudo com quem nos acompanha. A nossa análise aprofundada de hoje vai ser um verdadeiro raio-x de uma das legislações mais cruciais e, convenhamos, mais cobradas do nosso ordenamento jurídico, né? A Política Nacional do Meio Ambiente, a famosa Lei 6.938 de 1981. Com certeza. O tom desta análise precisa ser muito focado e atento aos detalhes técnicos. Exato. E o nosso estudo hoje tem uma missão muito clara. Vamos decodificar a estrutura ambiental brasileira, focando puramente no que despenca nas provas de concursos jurídicos. O objetivo é mergulhar mesmo naqueles conceitos intrincados da lei e na visão implacável dos tribunais superiores. Especialmente o Superior Tribunal de Justiça e o Supremo Tribunal Federal. Tá, ok, vamos desempacotar isso, porque a teia de responsabilidades ambientais no Brasil é complexa. Cheia de engrenagens sobrepostas. Isso, mas é absolutamente fascinante quando a gente começa a entender a lógica de proteção que o legislador tentou criar lá atrás. Exatamente. E é legal lembrar que essa lei de 81 foi um verdadeiro divisor de águas. Nossa, sem dúvida. Antes de 81, a proteção ambiental no Brasil era completamente fragmentada. Tipo, havia um código para águas, outro para mineração, florestas, mas nenhuma visão unificada, sabe? Cada um olhando para o seu lado, né? Isso. Com essa lei, o meio ambiente passou a ser tutelado de forma holística. E para dominar esse cenário, seja na prática profissional ou numa prova discursiva de alta complexidade, é imperativo compreender a engenharia por trás do Sistema Nacional do Meio Ambiente, O famoso CISNAMA. o CISNAMA, e como os instrumentos de proteção operam na realidade nua e crua. Perfeito. Para começar a desenhar esse mapa mental de forma bem visual para quem nos ouve, o CISNAMA, que está estruturado lá no artigo 6º da lei, funciona como um grande maquinário. Uma máquina bem complexa. Eu gosto de pensar nele como um relógio suíço, onde cada peça governamental tem um papel vital e inconfundível. Não é um sistema onde a União manda e os estados apenas obedecem cegamente. Não, de forma alguma. Existe uma divisão funcional de tarefas. No topo dessa pirâmide, por exemplo, a gente tem o órgão superior, que é o Conselho de Governo. E tem uma função bem específica, né? Isso, a função dele é assessorar a Presidência da República na formulação da política nacional. É uma atuação de cúpula, eminentemente política. Uhum. Mas as coisas começam a ficar mais densas quando a gente desce um degrau e encontra o órgão consultivo e deliberativo. O CONAMA. Exato, o Conselho Nacional do Meio Ambiente. E pelo que as fontes indicam, o CONAMA está longe de ser apenas um conselho de fachada que emite opiniões amigáveis, não é? Longe disso. O que é fascinante aqui é o peso real e o poder de fogo que o CONAMA possui. Ele dita regras. Ele é, na prática, o cérebro normativo do sistema. O CONAMA tem o poder de ditar regras, estabelecer padrões de qualidade ambiental para o ar, para a água e criar critérios rigorosos para o licenciamento de atividades poluidoras. E não é opcional seguir essas regras. Não mesmo. As resoluções do CONAMA têm caráter cogente. Isso significa que elas são obrigatórias e vinculam os demais entes da federação. Dá um exemplo prático de como isso funciona. Olha, se o CONAMA define que o limite de emissão de um determinado gás tóxico é X, um município não pode criar uma regra permitindo a emissão de 2X só para atrair uma indústria, sabe? A regra federal estabelece o piso de proteção. Isso traz uma clareza gigantesca para os estudantes. O CONAMA dita a regra do jogo, estabelece o limite. Exato. Só que o CONAMA não administra o dia a dia. É aí que entra o órgão central, o Ministério do Meio Ambiente. O gerente do escritório. Gostei da analogia. A função do Ministério é planejar, coordenar e supervisionar a política nacional. Mas o gerente que planeja as metas geralmente não é a mesma pessoa que vai lá para a floresta autuar um madeireiro ilegal, certo? Com certeza não. Ou embargar uma obra irregular. Isso. Para o trabalho de campo, a lei designa os órgãos executores, que na esfera federal são o IBAMA e o ICMBio. Eles são a linha de frente, quem aplica as sanções e executa a política desenhada. E eu confesso que acho essa divisão prática fantástica. A minha engenharia é muito inteligente.
Essa distinção entre quem centraliza e quem executa a política é fundamental e, vou te dizer, é um prato cheio para os examinadores. Adoram confundir isso. Demais. Mas o Brasil, com suas dimensões continentais, não pode depender de fiscais saindo de Brasília toda hora para fiscalizar um desmatamento no interior do Acre, um derramamento de óleo no litoral do Rio Grande do Sul. Seria inviável. Totalmente. É por isso que a capilaridade da engrenagem se mostra nos órgãos seccionais e nos órgãos locais. Que são os estados e municípios. Isso. Os seccionais são as entidades estaduais responsáveis por executar programas e fiscalizar dentro das fronteiras do estado. Já os órgãos locais são as secretarias e autarquias municipais. O que significa que a responsabilidade é compartilhada de forma bem inteligente. A legislação permite que os estados elaborem normas supletivas e complementares, desde que não afrouxem a proteção lá do CONAMA. Sempre respeitando o piso. E na prática, olhando para a resolução CONAMA 237, a gente vê os municípios assumindo o protagonismo no licenciamento ambiental de empreendimentos de impacto estritamente local. Tudo flui de forma integrada, repele-se a atuação isolada. Exatamente, o Cisnama é isso, integração. Bom, se o maquinário do Cisnama é a estrutura, a gente precisa entender as ferramentas que esse maquinário usa, o arsenal da Política Nacional do Meio Ambiente. Os famosos instrumentos de proteção do artigo 9º. Perfeito. E o mais rotineiro, o mais cobrado de todos, é sem dúvida o licenciamento ambiental. Pensando de forma prática, o licenciamento é tipo a coleira que o Estado coloca na iniciativa privada para garantir que o desenvolvimento econômico não destrua a base ecológica. Essa imagem da coleira ilustra muito bem a natureza do Instituto. O licenciamento ambiental é um procedimento administrativo obrigatório. Obrigatório, guardem isso. Ele destina-se a autorizar e acompanhar atividades que utilizam recursos ambientais e que sejam consideradas efetiva ou potencialmente poluidoras. E a abrangência dele é gigantesca, né? É total. O licenciamento engloba a localização inicial, a instalação física, qualquer ampliação futura e a operação rotineira do empreendimento. É o controle do começo ao fim. É o controle prévio, concomitante e posterior daquilo que pode alterar a qualidade do meio ambiente. E dentro desse universo do licenciamento, temos um instrumento que é uma verdadeira bazuca jurídica. E com status constitucional lá no artigo 225. O peso pesado da lei. O estudo prévio de impacto ambiental e o seu respectivo relatório. O famoso par EIA-RIMA. Eles andam juntos com o licenciamento, mas não se aplicam a qualquer padaria ou posto de gasolina, certo? De forma alguma. O EIA-RIMA tem uma relação umbilical com o licenciamento, mas é exigido apenas para atividades causadoras de significativa degradação ambiental. Significativa degradação. Esse é o termo-chave. Exatamente. E aqui cabe uma diferenciação crítica. O EIA, o estudo em si, é um documento técnico extremamente denso. E denso mesmo. Elaborado por uma equipe multidisciplinar, repleto de modelos matemáticos, diagnósticos de fauna e flora e delimitação da bacia hidrográfica afetada. Ele avalia alternativas tecnológicas e locacionais. Ou seja, é um material feito por cientistas, para cientistas e técnicos do órgão ambiental lerem. Exato. Mas se a análise parasse no EIA, o direito ambiental falharia em um de seus princípios mais básicos, que é a participação popular. Faz sentido. Imagina uma comunidade ribeirinha tentando debater a viabilidade de uma usina hidrelétrica além da equação de dinâmica de fluidos. E jargões de engenharia civil. Seria uma barreira intransponível. Por isso a lei exige o RIMA, o Relatório de Impacto Ambiental. Que é a tradução da coisa toda. A função do RIMA é traduzir o calhamaço técnico do EIA para uma linguagem acessível, objetiva e compreensível para a sociedade. É este documento que vai ser apresentado nas audiências públicas. Ele democratiza a discussão. O RIMA democratiza o acesso à informação técnica, permitindo que a sociedade civil organizada, o Ministério Público e os cidadãos afetados questionem o projeto de igual para igual. Excelente. Agora, mudando um pouquinho de escala, se o licenciamento e o IEA-RIMA cuidam do projeto individual, tipo uma usina ou uma estrada, como a lei lida com o quadro macro? Como organizar o caos territorial, né? Exato. Como o governo evita um cenário absurdo,
onde uma prefeitura autoriza instalar um complexo petroquímico colado a um hospital ou a uma área de preservação. É aqui que entra o zoneamento ambiental, não é? Perfeito. Ele atua como um maestro do território, estabelecendo o que pode ser feito e onde. E quando falamos de padrões de qualidade, o zoneamento ecológico e econômico, o ZEE, tenta organizar as decisões públicas e privadas sobre o uso do solo. E dentro dessa lógica tem o zoneamento industrial? Que é muito importante. O zoneamento industrial traz uma classificação estratégica do território que dita as regras do jogo para as indústrias. E atente-se a esta classificação crítica. Quais são os níveis? As zonas são divididas em zonas saturadas, zonas em vias de saturação e zonas não saturadas. E isso não é um mero detalhe burocrático. Isso dita o rigor do controle. Muda tudo na hora de pedir uma licença. Muda drasticamente o rigor da fiscalização. Um pedido de licenciamento para uma nova fábrica em uma área já saturada vai enfrentar barreiras quase intransponíveis e normas restritivas severas. Porque a capacidade de suporte daquele ecossistema já se esgotou. Exato. Já na área não saturada, o procedimento segue o rigor normal, mas com margem para absorver novos impactos mitigados. Entendi. O zoneamento dita o rigor da regra de acordo com o nível de poluição que a região já suporta. Agora, tem um fato curioso aqui sobre como controlar quem atua nessas zonas. O IBAMA mantém umas listas, certo? O Cadastro Técnico Federal, o CTF, isso. Os órgãos ambientais precisam de inteligência de dados. Não dá para operar cegas. Pelo que analisamos, o CTF tem dois braços distintos. Um foca em quem ajuda ao meio ambiente e o outro foca em quem fiscalizamos, os potenciais poluidores. Essa dualidade é a essência do CTF. O primeiro braço é o Cadastro Técnico Federal de Atividades de Defesa Ambiental. Ele funciona como um registro oficial de quem fornece soluções. Tipo quem? Empresas que fabricam filtros antipoluição, consultorias ambientais que elaboram o EIA-RIMA, empresas de tecnologia de remediação de solo. Os mocinhos da história. E o outro braço? O segundo braço, e o mais visado pela fiscalização, é o CTF de atividades potencialmente poluidoras ou utilizadoras de recursos ambientais. Estão ali as mineradoras, as indústrias químicas, as transportadoras de produtos perigosos. E esse registro é opcional. O registro não é opcional, é obrigatório. E é a partir desse segundo cadastro que o Estado exerce o seu poder de polícia. Cobrando taxa, imagino. Exato. Cobrando a taxa de controle e fiscalização ambiental, a TCFA, que custeia a máquina de fiscalização do IBAMA. Bom, aqui é onde fica realmente interessante. Porque nós vimos a estrutura de prevenção, os instrumentos de controle, o licenciamento. Mas a realidade é que as coisas dão errado. Barragens se rompem, oleodutos vazam, incêndios saem do controle. E quando o dano ambiental efetivamente acontece, os holofotes se viram para a jurisprudência. A visão dos tribunais. Isso. E a visão do Superior Tribunal de Justiça sobre a responsabilidade civil ambiental é conhecida por ser implacável. Para ilustrar, vamos imaginar um cenário hipotético. Uma empresa constrói uma barragem de rejeitos. Certo. Ela cumpre absolutamente todas as normas do CONAMA, tira todas as licenças, contrata os melhores engenheiros. Aí um dia, um abalo sísmico imprevisível ou um furacão que nunca ocorreu na história daquela região atinge a barragem. Ela se rompe e destrói uma bacia hidrográfica inteira. O cenário catastrófico e de força maior. Exato. No direito civil tradicional, a empresa alegaria força maior, um evento da natureza imprevisível, e tentaria se eximir de pagar a conta. Mas, sob as lentes do STJ, a resposta do judiciário para essa empresa é radicalmente diferente. A resposta do STJ é implacável. O tema 438 dos recursos repetitivos firmou um entendimento muito claro. Que é um divisor de águas, diga-se de passagem. Sim, a responsabilidade civil por danos ambientais é estritamente objetiva e solidária. Mas o pulo do gato não é apenas ser objetiva, porque isso a lei já diz, é o fundamento adotado, a teoria do risco integral. A aplicação dessa teoria muda o jogo. O STJ consolidou que o risco da atividade integra-se à essência do negócio. Portanto, a consequência direta e mais brutal dessa teoria
é a inadmissibilidade absoluta de excludentes de responsabilidade civil, O que isso significa na prática? que não tem desculpa aceitável. Nenhuma. Se a causa foi o tal furacão imprevisível, a empresa paga. Se foi um grupo de vândalos que invadiu a instalação e sabotou as válvulas, configurando culpa de terceiros, a empresa repara do mesmo jeito. Ponto final. O Estado exige que quem lucra com a atividade suporte todos os ônus dela, mesmo os inimagináveis, independe de culpa. A única coisa que o juiz vai procurar no processo é o nexo de causalidade, né? A cola que amarra toda a condenação é o nexo de causalidade. Se a atividade gerou dano, a reparação é devida. Não cabem excludentes. Caso fortuito, força maior ou culpa de terceiros não salvam o poluidor. Uma proteção ferrenha garantindo que a sociedade não fique com a conta. Pois bem, com essa imersão profunda na estrutura normativa, chegamos àquele momento crítico da nossa análise. O mapa da mina. Hora de revisar para as provas. Exato. Então, o que tudo isso significa para quem vai enfrentar uma prova discursiva ou objetiva nos próximos meses? Vamos mapear as diretrizes estratégicas. Qual é a primeira grande dica sobre a leitura da Lei 6.938? A primeira diretriz são artigos para colar na parede. Revisar intensamente o artigo 2º, que traz os princípios, e não confundir com o artigo 4º, que lista os objetivos da lei. As bancas adoram misturar os dois, não é? Demais. FCC, CESP, todas elas. A regra de ouro é perceber a natureza da ação. Princípios são as diretrizes basilares, o filosófico da lei. Objetivos são as metas concretas. A distinção semântica é sutil, mas trocar os conceitos é fatal na hora da prova. Princípios são os faróis, objetivos são as metas. E voltando àquela máquina governamental, o cisnama lá no artigo 6º, qual é a pegadinha clássica? A armadilha clássica é tentar confundir quem manda e quem executa. As provas costumam dizer que o IBAMA é órgão central. Isso está errado. IBAMA é executor. Exato. O órgão central é o Ministério do Meio Ambiente. Outra pegadinha recorrente é dizer que o CONAMA é órgão executor. Relembrando a hierarquia exata. CONAMA é consultivo e deliberativo. Não vai a campo aplicar multa. Perfeito. IBAMA executa, CONAMA delibera, Ministério centraliza. Agora, olhando para o artigo 9º, os instrumentos. O examinador gosta de testar um instrumento menos comentado que a servidão ambiental. Esse adora aparecer em provas mais aprofundadas. E como não confundir a servidão ambiental com a reserva legal? Esse é um ponto de diferenciação excelente. A servidão ambiental é um instrumento voluntário. Ela ocorre quando um proprietário decide, por conta própria, renunciar ao uso de uma parte de sua propriedade, além do mínimo exigido por lei. E pode ter dinheiro envolvido. Pode ser gratuita ou onerosa. Mas o detalhe exigido em prova é: a servidão não segue o mesmo regime jurídico da reserva legal. A reserva legal é uma imposição do Estado, é obrigatória. A servidão é voluntária, podendo ser onerosa ou não, mas sem o mesmo regime. Fica a dica aí para quem nos acompanha. E para fechar nossa revisão, a jurisprudência. Qual é a tese para memorizar e levar para a prova? Levar para a prova a tese do STJ, o tema 438, responsabilidade civil objetiva, somada à teoria do risco integral e a consequente inadmissibilidade de excludentes de responsabilidade. Risco integral não aceita desculpas. Com essas diretrizes táticas, conseguimos fechar o cerco sobre a lei de hoje. Mas antes de encerrarmos, sempre deixamos um pensamento provocativo final, algo para ir além do vade-mecum. E tem um ponto de reflexão profundo aqui. Se a teoria do risco integral não aceita desculpas e foca no nexo visível, como o direito ambiental vai lidar no futuro com danos causados por inteligência artificial na gestão de recursos naturais? Nossa, é um cenário complexo. Ou ainda mais amplo, por mudanças climáticas globais, onde o poluidor é difuso. A lei foi desenhada para a fábrica que polui o rio ali do lado. Como aplicar o risco integral quando o causador do dano está diluído no mundo todo? É algo sério para se pensar. Um desafio gigantesco para os futuros juristas e legisladores. Bom, chegamos ao fim do nosso estudo de hoje. Agradeço imensamente a companhia de quem acompanhou esta imersão. Foi um excelente estudo. Obrigado a todos.
O volume de informações é denso, mas reforço a importância da consistência nos estudos. Revisem esses incisos e mantenham o foco. Até a próxima!